Olá, caros alunos e alunas. Na aula passada, foi passado para vocês um estudo sobre substantivos, flexão, gênero, número e grau, né? Foi passado um vídeo aula explicativa sobre o conteúdo e a própria página do livro para vocês estudarem, né? Que foi a 29 a 33, né? Então, eu notei que teve alguns itens que não ficou bem esclarecido. Nem sempre o livro ele traz todo o detalhamento, e aqui nas questões que nós vamos responder eu vou explicar para vocês, tá? Eu estou relacionando, o que eu estou falando aqui está relacionado à primeira questão, tá? Iniciando, depois nós avançamos, que foram as 5 primeiras questões que foram pedidas que vocês respondessem, né? Então, vamos ver o seguinte, que na primeira questão lá, para responder ela, vocês têm que entender o conceito de substantivo uniforme e substantivo biforme. Tá aqui, eu coloquei aqui como um complemento para vocês poderem entender o assunto da aula, tá? Então, substantivo uniforme, ele possui uma única forma no gênero, na questão do gênero masculino e feminino, né? Que serve para ambas as formas. Aqui tem um exemplo colocado, o estudante, a estudante. Então, o termo estudante, ele é usado tanto para o gênero masculino quanto feminino. O artigo que vai definir o contexto, se é masculino ou feminino, né? E o outro exemplo colocado, o cliente, a cliente. Então, você não vai dizer a clienta, tá? É o cliente ou a cliente. Então, serve para as duas formas, ou seja, é uniforme. Uma única forma serve para masculino e feminino, considerando esse gênero. E já o substantivo biforme, ele possui as duas formas distintas. Exemplo, o governante, a governanta, o parente, a parenta, e assim sucessivamente, tá? Para vocês melhor entenderem e responderem essa primeira questão, que aqui está pedindo que você identifique os substantivos terminado em E, que na verdade todos eles têm essa terminação E, apenas os que são uniforme, tá? Que vocês vão colocar aqui na frente, aqui, a letra A. Quais são uniformes? Estudante eu já coloquei como exemplo. Será se governante Então analiso, governante, governanta, né? E habitante? Será se existe habitanta? Não, né? Então é o habitante, a habitante. Então, governante já pode ser considerado como um dos itens, que você pode colocar na sua resposta aqui na frente, Então, estudante, habitante e parente. O parente, a parente, e aí? Será se parente é uniforme ou biforme? O parente ou é a parenta? Então, pesquisem e identifiquem esse fato, tá? Essa questão aí, tá? Cliente, já foi dado como exemplo acima. Uniforme, né? O cliente é a cliente. Agora, se tiver as duas formas, você pode adotar, tá? Então, no caso, é biforme. Mas aqui está pedindo que você extraia primeiramente os uniforme. Na letra B, está pedindo os substantivos biforme. Por exemplo, é o mesmo que pediu o feminino de governante, de alfaiate, de infante e outro que possa parecer, tá? Identifique, pesquise, tá? Os substantivos biforme, que apresentam as duas formas. Então, no caso de governante, governanta, né? O governante, a governanta. O alfaiate, a alfaiata. E aí, identifiquem essas respostas, tá? E escreva no caderno de vocês essas questões. A segunda questão, vamos ver aqui a segunda. Observe como se forma o feminino desse substantivo. Aqui já está colocando só para uma observação para você ver. Europeu, europeia. Pigmeu, pigmeia. Ateu, ateia. Você vê que tem sempre a terminação eia, né? Então, a letra A, conclua
como se forma o feminino do substantivo terminado em eu. Então esse aqui tá fácil, ó. Como se forma a partir da terminação do eia, ó. Então, a partir da terminação de eia, tá? Então tá aí um exemplo para vocês perceberem, para responderem, tá? E qual é a forma de judeu no feminino? Então aí vocês vão pesquisar, tá? Então, entre os substantivos terminados em eu, judeu é exceção. Ou seja, nem sempre a terminação de eu é eia, tá? No caso judeu, será se é judeia ou é judia? Então, tentem identificar isso daí, tá? Pesquisem, tá? Vamos ver a próxima. A terceira questão. Alguns substantivos formam o feminino por meio do acréscimo de substantivos fixos esa, essa, isa, ina. 3. Usando esse sufixo, forme o feminino dessas palavras aqui abaixo, ó, desse substantivo. Então, imperador, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, até poderem responder os demais, tá? Exemplo, aí vocês é que vão pesquisar e responder os demais. Imperador é o que? Imperatriz, tá? Que já está dando o exemplo para vocês responder no comando aqui da questão, tá? Imperador, imperatriz. Poeta, ó, considerando o isa, né? Poetisa. Conde, condessa, né? Então, considerando essa informação que eu dei aqui, vocês vão responder os demais, tá? Pesquisem. Na maioria dos substantivos terminados em ão, formam o feminino da mesma maneira. Então, aqui é a quarta questão, né? Por exemplo, órfão, né? Então, letra A. Na maioria dos substantivos terminados em ão, formam o feminino da mesma maneira. Ou seja, não muda, né? Mas irá mudar sim. Apenas, ó, que nem o caso aqui. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. O feminino de órfão, tá? Órfã. Órfã. Tá aí esse respondido. Órfão, órfã. Cidadão é o que? Cidadã, né? Cidadã. Eu vou responder apenas alguns como exemplo para vocês perceberem e responderem os de vocês, tá? Cidadão, cidadã. Então tá aí esse também respondido, tá? Pronto, os demais vocês vão pesquisar e responder, tá? Então, conclua de que maneira se forma o feminino da maioria dos substantivos terminados em ão. Então, de acordo, isso aqui está relacionado à questão acima que foi colocada, tá? Basta você analisar, ó. Então você verifica que a maioria dos substantivos que você percebe aqui, capitão, capitã, ermitão, ermitã, nem todos, né? Mas a maioria, todos têm a terminação em an, ó. Então você observa, termina em an, ativo, né? Então a conclusão que se chega é que a maioria tem a terminação em an, tá? Pronto, essa seria uma base de resposta. Quem tiver outra semelhante pode considerar, tá? A questão 5, observem bem, para se formar o feminino de algum substantivo é preciso recorrer a uma palavra diferente e não a flexão da mesma palavra, como ocorre em pai, que no caso feminino é mãe. Troque ideias com os colegas, no caso nosso é pesquisar, né?
que a gente não pode estar junto, fazer aglomeração, então aí é pesquisar mesmo. Então consulte o dicionário de vocês e avalie qual o feminino de cavaleiro, tá? Então vocês vão observar que cavaleiro não é cavaleira não, tá? É cavaleiro de... é bem aqui, esse eu vou responder como exemplo, tá? Amazona, tá? Então, Amazona era o nome das cavaleiras. Amazonas. Um cavaleiro, o feminino de cavaleiro é Amazona, tá? De confrade, respondendo como exemplo para vocês também isso daqui, ó. Confrade, então vai ser o que? Confreira. Então pesquisem os demais e respondam, tá? Esse eu estou respondendo como exemplo para vocês, tá? Para poder vocês pegar o embalo para responder os demais. Padrasto. E aí? Padrasto é o que? Madrasta, né? Madrasta. Então os demais vocês vão pesquisar e responder. Ok, pessoal? Qualquer dúvida vocês podem me procurar lá no Zap, tá bom?